saímos nessa discussão aí de se o agro é boy ou o agro é pop. Né? Pois é. Deixe seu like aí. Mais uma newsletter, por um milagre apareceu, né, Ciro? Vamos trabalhar, Ciro. Cadê a newsletter, pô? Newsletter número 85, segunda-feira, dia 2 de julho de 2025. A taxa de juros e a falência do programa programada do Brasil. O modelo que paralisa a economia, penaliza o cidadão e sustenta lucros históricos ao setor financeiro. Tapá, Ciro tapá. O país que remunera a inércia. Pouca gente percebe, mas a taxa de juros praticadas no Brasil é o motor ou freio de quase tudo que acontece na economia. Quando o governo remunera a aplicação financeira com juros maiores do que o lucro médio da economia real, escritórios, fábricas, comércios e pequenas empresas, ele desestimula o empreendedorismo e paralisa a geração de riqueza. A decisão entre investir em um negócio que rende 6% ao ano ou aplicar em uma renda fixa de 13% ou 14% do retorno é óbvia. Quem tem dinheiro aplica. Quem não tem, não consegue tomar empréstimo a 40% ou 50% ao ano. Resultado, o Brasil anda para trás. Carta invisível. Essa distorção é agravada. O cartel invisível, o cartel. Essa distorção é agravada por uma das maiores concentrações bancárias do mundo. Atualmente, 83% das operações de crédito estão nas mãos de apenas 5 bancos, 2 deles públicos. Isso elimina a concorrência, encarece o crédito e empobrece o país. Nos Estados Unidos, são mais de 5 mil bancos disputando o mercado. Aqui, uma minoria se reúne, dita as condições e ainda financia parte significativa da política nacional. Um rombo silencioso. A consequência imediata disso é fiscal. Só nos últimos 12 meses, o Brasil desembolsou 1,150 trilhões em juros da dívida pública. Esse valor consome recursos que poderiam ir para a saúde, educação ou segurança. E não é só. Mesmo com toda essa sangria, o governo ainda fechou o ano com déficit de mais de 75 bilhões que serão somados à dívida. Hoje, a dívida pública brasileira chega a 9,3 trilhões, sendo que metade dela vence em até 12 meses. Isso coloca o país em constante risco de instabilidade cambial e aumento de juros. A paralisia disfarçada de crescimento. Apesar de discursos otimistas, o Brasil cresce em média apenas 2,3% ao ano nas últimas 2 décadas. E quando cresce, não é de forma sustentável. O agronegócio avança porque recebe crédito subsidiado. O consumo das famílias aumenta, mais sustentado por endividamento. Não se trata de investimento produtivo. Aquele que gera emprego, renda e inovação, o que vemos é um crescimento artificial, alimentado por crédito caro e insegurança. O custo humano da especulação. Mais de 73 milhões de brasileiros estão negativados no SPC ou Serasa. Empresas recorrem à justiça em números recordes para pedir recuperação judicial. Nunca se retomaram tantas moradias financiadas como agora. Isso não é coincidência. É um preço de uma política econômica que privilegia o capital improdutivo. Além disso, em momentos de tensão, o capital especulativo abandona o real e corre para o dólar, pressionando a taxa de câmbio e a inflação. É um ciclo vicioso onde todos perdem, menos os que lucram com os juros. Um erro que virou o sistema. Participei da criação do Plano Real com a intenção de estabilizar uma economia em colapso inflacionário. Na época, adotamos medidas emergenciais com a promessa de, em seguida, estruturar um novo modelo. Isso nunca aconteceu. O que era provisório virou regra, a anestesia virou vício. Hoje, os bancos acostumados ao lucro fácil compram poder político e impedem qualquer mudança. A taxa de juros alta virou cláusula pétrea de um modelo falido, que ameaça a economia e enfraquece a democracia. A urgência do debate. Discutir a taxa de juros não é papo de economista, é uma questão de sobrevivência nacional. Enquanto o Brasil for refém do rentismo, continuará sendo um país estagnado, desigual e vulnerável. Precisamos romper com esse pacto silencioso que transfere bilhões dos cofres públicos para o topo da pirâmide financeira. A mudança começa por onde sempre deveríamos ter começado, pela consciência crítica. A consciência só nasce com informação. Lula quer me calar, censura não. Infelizmente, essa reflexão é para denunciar mais um assalto ao bolso do nosso sofrido povo brasileiro. Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros enquanto fragiliza a população brasileira. Eu explico. Em janeiro deste ano, em 2025, o nível de famílias endividadas no Brasil foi de nada menos do que 76,1%. Isso mesmo. Quase 8 de cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Prestem bem atenção. Essa é uma das maiores proporções de famílias endividadas no mundo. Pior,
No começo desse ano, um quinto dos brasileiros estavam comprometendo mais da metade de seus rendimentos com dívidas. A política de juros de Lula é um câncer mortal, porque esse fenômeno de endividamento da inadimplência está tão generalizado entre as famílias quanto entre as empresas pelo Brasil afora. Nada menos do que 73 milhões e 700 mil brasileiros seguem humilhados no SPC. Pois bem, Lula agora, com esse nível explosivo de endividamento, anuncia uma das maiores imoralidades que eu já tomei notícia. Olha, em minha longa vida pública, ele vai estatizar os riscos dos empresários consignados dos trabalhadores da iniciativa privada no mesmo passo em que, desenvergonhadamente, deixa frouxo livre para os bancos cobrar a taxa de juros que bem entenderem e quiserem. Isso é a cara do PT. Simplificando, o FGTS, você sabe, é uma contribuição que foi criada para gerar uma poupança a ser eventualmente sacada em ocasiões raras, difíceis e específicas, como a demissão sem justa causa ou a compra da casa própria, por exemplo. O FGTS é, portanto, um estoque de poupança popular que foi vinculado principalmente ao financiamento de moradia para o povo e saneamento básico para as periferias. Mas, na contramão da história, Lula e sua banda de pelegos partiu para privatizar de forma vil esse fundo também. Pior, o dinheiro vai parar no bolso insaciável dos banqueiros de novo, pelas regras que Lula está ditando. Um trabalhador da iniciativa privada vai dar parte substantiva do seu FGTS para o cartel dos bancos, seja nos juros escorchantes. Está se falando no mercado em torno de 40% ao ano, seja entregando sua poupança, seu FGTS, da vida toda como garantia, se não puder pagar os empréstimos. E quando perder o emprego? E se pretendia juntar alguma coisa para comprar uma casinha? E ao se aposentar precisando desse dinheiro, sem essa poupança, mais para dispor? Nos serviços públicos, nos servidores públicos, há uma espécie de conselhos vigiando essa esculhambação dos créditos consignados. Entre os aposentados também. Num e no outro há um teto para os juros. Segundo o levantamento do Procon de São Paulo, trabalhadores da iniciativa privada podem pagar mais do que o triplo da taxa de juros cobrada dos aposentados do INSS, que já é uma barbaridade. Para os aposentados, a taxa máxima de juros, barbaridade, para o consignado é de 1,8% ao mês. Isso dá quase 30% ao ano. O teto, portanto, permitido por lei, mas para os trabalhadores das empresas privadas, a taxa pode chegar até, sente-se aí bem, 6,49% ao mês. Isso dá mais de 100% ao ano. Não existe nada parecido no mundo com essa selvageria de agiotagem, agora oficializada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por que o Lula está fazendo essa entrega tão vergonhosa? Por cima da mesa, o pretexto é expandir o crédito e o consumo. Estes mesmos créditos e consumo que o seu Banco Central atua selvagemente para conter e restringir via a maior taxa de juros do mundo. Numa situação e na outra dessa aparente contradição, pula a resposta, o ganho sem limite do cartel dos bancos. Eu fico pensando em quanto terá sido a enorme propina para que essa imensa negociata seja anunciada. Vocês acham exagero? É que vocês não sabem, como eu, como é que nasce o mensalão. Foram os paus mandados de Lula vendendo o cadastro de aposentados do INSS para o Banco Rural. Ou vocês pensam que eu esqueci que Lula entregou no dia 28 de dezembro de 2023, agora nada menos do que 93 bilhões de precatórios para um valor de face aos bancos que tinham comprado recentemente por até metade desse valor? Em tempo, Lula deu aos bancos também o direito de fazer crédito consignado em cima do Bolsa Família e do BPC. Eu, nem ninguém, deveria ter mais nenhuma surpresa. Vocês imaginam um pobre entregando quase um terço do que ganha, que não é suficiente nem para comer, em juros para banco? Se imaginam e não se sentem o estômago revirar? Perdão, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tá aí então, palavras duras. Essa foi a newsletter aí, número 80.